Dentro da psicologia, existem inúmeras abordagens psicológicas. Não existe uma única psicologia. Você deve ter percebido isso se você, porventura, passou por vários psicólogos. E qual é a diferença entre essas psicologias? Pois bem, vamos falar então sobre duas abordagens, a psicanálise e a logoterapia. Round 2. Fight! Olá, eu sou Caio Sertaim, psicólogo clínico, e eu vou falar sobre as várias abordagens da psicologia, ou melhor, de duas das mais importantes escolas ou abordagens psicológicas. É muito comum algumas comparações, por exemplo, meu antigo psicólogo não falava, ou a minha psicóloga fazia eu fazer algumas tarefinhas. E se você fez terapia, deixe aqui nos comentários como era o seu psicólogo e a abordagem que ele usava na clínica. E qual era a técnica que ele usava no tratamento terapêutico. Viktor Frankl e Sigmund Freud, eles eram, além de ser contemporâneos, eles eram vienenses, eles moravam na mesma cidade. Enquanto o Dr. Freud já era o Dr. Freud, pai da psicanálise, o Dr. Viktor Frankl era apenas um médico, um admirador das obras de Freud. Ambos os personagens, tanto Sigmund Freud quanto Viktor Frankl, eram de origem judaica e vivenciaram os eventos da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Reza a lenda que o Dr. Freud chegou a passar necessidades e atender pacientes em trocas de sacos de batata. No entanto, Viktor Frankl pagou um preço um pouquinho maior. Ele e sua família foram prisioneiros em campos de concentração nazista e ele perdeu toda a sua família. É largamente sabido que o Dr. Viktor Frankl era um admirador de Sigmund Freud. Tanto é, eles trocavam cartas e correspondências. Uma dessas cartas, o Dr. Freud, ele publicou no seu periódico de psicanálise. Para Viktor Frankl, independente das suas divergências, a cadeira de Freud sempre estará vaga e nenhum teórico da psicologia ocupará o seu posto. Vamos dar uma olhada nas duas teorias e no que elas se divergem. A psicanálise por si só, ela é até mais velha do que a própria psicologia, mas hoje ela é entendida como uma abordagem da psicologia, dentre tantas outras. Cabe ressaltar que um psicanalista não necessariamente é um psicólogo. Eu vou explicar. Como a psicanálise tem uma visão própria de indivíduo, desenvolvimento, e o próprio Dr. Freud compreendia a psicanálise como uma ciência independente. Um psicanalista pode ser um psicólogo, ou seja, ter uma graduação e uma formação em psicologia. No entanto, existe no Brasil alguns institutos de psicanálise que aceitam qualquer profissional que tenha nível superior. No entanto, a logoterapia, como teoria, ela só pode ser usada no consultório, ou seja, fazendo psicoterapia por um psicólogo. Bom, qualquer um pode usar um pouquinho de psicologia. Freud entende o ser humano como corpo e mente, e nesse aparelho psíquico ele divide entre consciente e inconsciente. E esse inconsciente seria instintivo, movido pelos instintos. Dr. Frankl entende o aparelho psíquico dessa mesma forma, no entanto ele agrega o inconsciente espiritual, que na realidade não se divide, mas que atua sobreposto a todas as outras dimensões. A teoria freudiana, por exemplo, é determinista. Ela acredita que o homem é fruto dos seus desejos, instintos e traumas. No entanto, o Dr. Frankl, ele acredita que o homem ele é condicionado pelo ambiente, pelas suas experiências negativas, pelos seus desejos, mas ele é incondicionalmente livre e ele faz escolhas. Se por um lado Freud afirma que o ser humano ele é movido por seus instintos primitivos, o Dr. Frankl ele acredita que o ser humano ele é movido por valores. A psicanálise sustenta a busca do prazer e a restituição da homeostase, ou seja, do equilíbrio. A logoterapia afirma que a busca do prazer por si mesmo não se sustenta, e esse equilíbrio é encontrado na busca de valores superadores. Freud ele descreve o paralelismo psicofísico. Frankl agrega o antagonismo psiconoético, ou seja, as crises existenciais, a busca por sentido. A psicanálise orienta-se pelo passado por meio da introspecção. A logoterapia, no entanto, fará isso pela retrospecção, sem falar que ela aposta no presente para se orientar para o futuro. Mas afinal, qual das duas teorias é melhor no consultório? Pois bem, seria o mesmo que perguntar qual arte marcial é mais interessante ou mais eficiente numa luta de MMA. A resposta é muito simples.
varia muito do artista marcial, no nosso caso, do psicoterapeuta. É importante você procurar um psicólogo que tenha experiência, tenha bagagem, que seja um estudioso. E precisamos levar em conta também o paciente. Muitas vezes ele não se adapta a um modelo psicanalítico. Para ser franco com você, às vezes não é nem a teoria, mas é o próprio profissional. Às vezes o santo não bate. Se você gostou do assunto, se inscreva no canal Caio Sertaim, Psicólogo Clínico, e encaminhe para os seus amigos. E se você gosta de psicanálise, a dica é o livro do Dr. Sigmund Freud, O Mal-Estar da Civilização. O meu favorito, diga-se de passagem. E se você quer conhecer um pouquinho do mundo da logoterapia, a sugestão é o livro Em Busca de Sentido, do Dr. Viktor Frankl. No livro ele conta as histórias e a própria experiência nos campos de concentração nazista.